Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Oferecimento Rio Esporte Barbearia, a sua barbearia no Shopping Downtown Barra e Visconde de Pirajá 602, Ipanema. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Hoje nós estamos trazendo aqui um médico que é também uma pessoa, na verdade eu acho que ele é um médico das estrelas, né? Eu vou falar com o doutor Joel Lacerda. Tudo bem, doutor? Obrigado mesmo. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, por que é Clínica Istambul? Sim, legal. Eu quero iniciar dizendo que estou muito honrado de ter recebido o teu convite e poder tirar toda a dúvida. E para quem tem mais curiosidade sobre transplante capilar, é muito importante popularizar, porque hoje realmente está muito popular, está muito acessível, sob o ponto de vista do número de médicos que aumentou no Brasil, quanto de preço, né, de acessibilidade ao preço. Por que transplante capilar? Por que Istambul Brasil? Eu sou médico formado no Brasil, me honro muito disso, tenho muito orgulho de ser médico. Só que eu fui buscar esse conhecimento mais apurado na Turquia, em Istambul. Ah, entendi. Porque na época estava aquela moda... Porque lá é referência em transplante referência capilar. Mundial, porque saía do Brasil, aviões fretados, lotado com pessoas para fazer transplante lá. Fazer transplante lá. Na Turquia. E isso me chamou a atenção. Mas hoje estão fazendo aqui, né? Não, hoje o Brasil sempre foi ponta em relação a qualquer procedimento médico. É o melhor do mundo. É igual a odontologia, né, também. Sim, referência. Referência no mundo inteiro. Sim. Só que o que acontece? Na época, como eles estavam, o mundo todo indo para lá, eu estudei no Hospital de Istambul, na Turquia, tenho inclusive diploma, né? Na verdade, eu não me formei lá na Turquia em transplante, né? Eu fui lá apurar mais a técnica, entendeu? Refinar mais a técnica. E aí tive essa ideia de colocar o nome de Istambul Brasil para fazer uma referência realmente onde foi que eu afinei, né, refinei mais essa técnica. Agora eu quero saber de você, Joel. Posso chamar de Joel? Porra, à vontade. O que é exatamente o implante capilar, entendeu? E basicamente, para quem é indicado isso? Sim, legal. Então, na verdade, o transplante capilar nada mais é que você trocar a área onde está o folículo saudável para uma área que o folículo não era saudável. Então, geralmente, era doadora. Entendi. É a região lateral e a região de trás aqui da cabeça. Aqui, né? As laterais e a parte de trás. Você pode, às vezes, a pessoa já bem idosa, que ela é calva, você não vê. Você sempre vê um cabelinho aqui, que é um cabelo que a gente chama de blindado à queda. Um cabelo que não cai. Você pega aquele folículo, retira dali, ele não cresce mais dali. É bom sempre avisar isso, que as pessoas, às vezes, têm a falsa ilusão de que o transplante você faz quantas vezes você quiser, quantos cabelos você quiser. Não, a área é finita. Por isso que é bom procurar um médico responsável, que tenha expertise nesse procedimento, para não degradar a área doadora e os cabelos que você implantar, eles serem viáveis, né? Entendeu? E aí, para concluir, hoje no Brasil todo, em todos os estados e municípios, tem uma clínica de transplante capilar. Então eu sempre falo o seguinte, vou bater nessa tecla, não vá na clínica, procure um médico. No Brasil, é um procedimento exclusivamente médico, a gente chama de ato médico. Então não adianta você ir numa clínica, às vezes famosa, que deu certo com o teu amigo, mas quando você vai, é outro médico que está fazendo a cirurgia. Por isso que é bom procurar o médico. Entra no CRM lá, vê o médico, esse cara é médico e opera com ele. É interessante, rapaz, que eu vi um trabalho que você fez com aquele ator, o Raul Gazola, ficou show de... Caraca! Nelson Freitas também. O Nelson Freitas também. O Nelson Freitas ficou show. Eu vou mostrar aqui. Pode mostrar. Vou mostrar. Eu vou ficar feliz. Então, o que acontece hoje? Eu gosto sempre de falar disso, cara. Só os artistas, quem tem dinheiro, tem acesso ao transplante, hoje não mais. Pode procurar aí um médico bom, ele vai bater um papo contigo. Hoje tem inclusive de sobrancelha, tá? Ah, é? Transplante de sobrancelha, transplante de barba, transplante de bigode. A mulher faz transplante também capilar? Faz transplante. É a mesma técnica. Hoje em dia tem uma técnica de long hair. Você não precisa cortar o cabelo. Mas é uma técnica indicada muito especificamente para casos de calvície pequena. Porque hoje, em média, para cada hora que você tira,
um folículo no long hair, você tira 5 da tradicional. Então você coloca mais folículos na técnica FUE tradicional. Doutor Joel, deixa eu só colocar aqui para os telespectadores ver o vídeo do Raul Gazola e do Nelson Freire. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Cheguei aqui na Clínica Istambul, do meu amigo Joel Lacerda, Dr. Joel Lacerda, responsável por essa cabeleira toda que eu tô aqui agora, e daqui a pouco a gente vai estar falando com ele aqui. Valeu? Eu estou aqui com o responsável pela minha grande cabeleira, Dr. Joel Lacerda, que arrebentou. Fizemos isso há 3 meses e meio atrás. Será 4 meses por aí? 4 meses por aí, olha só. Coisa mais linda. Tô elegante pra caramba, agora eu trouxe um presentinho pra ele. Primeira camisa que ele me emprestou pra eu sair daqui. Você lembra que eu paguei mico? Ficou um pouquinho apertado, mas não tem mico. problema. Agora grandão não deu nele. Trouxe uma camiseta pra ele treinar o jiu-jitsu. Aí ó, professor desse, respeita, hein? Ele é muito bravo, cara. Porra, mas ficou muito bom, Muito hein? bom, Meu, graças a Deus. dá pra fazer no meu? Com certeza. O meu tá meio rareando aqui, peraí. Então, com certeza. O que acontece? A questão do tamanho da calvície é importante, lógico, mas a área doadora, o tamanho dela e a capacidade de doação dela é muito mais importante, tão importante quanto o tamanho da calvície. Então, tendo uma área doadora boa, a gente consegue ter um bom resultado. Agora, é bom colocar o seguinte, o transplante capilar, ele no passado tinha a contraindicação daquela calvície grau máximo, que a gente chama de grau 7. Muito se discutiu sobre o pedido do paciente é soberano. E ele queria fazer. Então, o que você não pode é mentir para o paciente. Você não pode deixar que ele... Às vezes nem mentir, mas você deixar que ele crie uma falsa expectativa. Entendi. Então, olha só, uma coisa é ter um resultado todo fechado. Outra coisa é a gente fazer uma frontal bacana e a coroa ficar ralinha. Então, você discute. Vai ficar feliz? Ele, pô, doutor, vou. Eu sempre brinco, então vem que é sucesso. Não pode criar uma falsa expectativa. O problema está na expectativa, tá? Não está no resultado. Eu sinceramente, eu vi o teu trabalho, porque eu penso o seguinte, eu tenho problema de coração, de pressão alta, Sim. coração e tudo mais. Então, quando eu preciso de um médico, efetivamente, para coração, eu vou procurar um cardiologista. Sim. Agora, quando eu preciso de um médico com relação a fazer um transplante, eu tenho que procurar uma pessoa que entenda como o senhor, Sim. do riscado, que já fez vários, está sempre fazendo, e esse tem garantia de fazer, né? Não, mas olha só, isso é muito importante, né? Por isso que é um ato médico. O transplante capilar realmente é um procedimento tranquilo, ele é pouco invasivo, o folículo fica ali a 4 milímetros em média, sabe, da superfície da pele, é muito tranquilo. Só que é um ser humano. Então você tem que ter experiência, não só no transplante, em manobrar um paciente grave. Entendi. Porque às vezes faz uma hipotensão, dá uma tonturazinha, vomita, ele fica muito preocupado. Se você com expertise nisso, você manobra assim. Numa manobra que você faz com o paciente, ele resolve o problema. Então é bom procurar um cara sério, também no transplante, e também manobrar paciente. Agora, uma outra pergunta que eu acho que está todo mundo querendo saber. Transplante capilar dói, doutor? Pô, essa pergunta é legal. Então, eu posso dizer que não, mas antes de não doer, tem que anestesiar. E a anestesia ela é desconfortável, como se fosse um auxílio de dente, entendeu? É desconfortável. Agora, quanto? A gente não consegue mensurar, porque existe um limiar de dor que a gente chama. Cada um é cada um. Geralmente mulher, o homem mais maduro, assim, quase não sente nada. Entendi. A molecada mais jovem que fica meio insegura, mas não dói, o transplante se não dói, o procedimento, você não tem dor nem em casa. Se você tomar medicação, seguir o que o médico orienta, anti-inflamatório, às vezes um corticoide que ele passa, um antibiótico profilático para não ter infecção, de um determinado prazo, não tem nada, não tem nenhum tipo de Agora, procedimento. uma outra pergunta, porque está todo mundo querendo saber aí. Qual o tipo de calvície, né, a pessoa tem? O meu Legal. Qual é? O meu qual é? Legal, O a meu- tua é androgenética. Claro, tem que androgenética. fazer um exame mais apurado, mas nossa experiência a gente consegue ver que é androgenética. Eu vou falar 4 tipos assim, mais importantes, que você encontra mais. Primeiro é a calvície, infelizmente, uma calvície difícil de manobrar, chama-se fibrosante frontal. O problema está na pele, uma inflamação que dá na pele, e aí a pele fica como se fosse uma terra infértil. Você faz transplante nessa pele e cerca de 60% a 70% volta a cair num prazo de 5 anos. Difícil manobrar. Tem a alopecia areata, que ela é autoimune, tem a ver com estresse, com essas coisas, só que ela se resolve sozinha, muitas das vezes. Entendeu? Tem a por tração. Bailarina que teatro municipal, está no teatro municipal, né? Bailarina no teatro municipal que faz muito coque, puxa muito cabelo,
começa a lesionar o folículo e você perde esse folículo. Também pode fazer transplante. E a nossa calvície normal, né? Que a gente chama de brincadeira de careca e tal, que essa androgenética é a minha, o meu tem um transplante, do nosso amigo Silvio Barbosa aqui, que a gente faz o transplante e fica muito lindo. Eu vou fazer um transplante amanhã. Eu preciso ter algum cuidado pré-operatório? Sim, sempre tem, né? Tipo assim, a gente pede geralmente, quando o paciente ele é diabético, não compensado, às vezes cardiopata, é bom ter um risco cirúrgico. Entendi. Né? Risco cirúrgico. O Gazola é o meu maior modelo, né? Ele tem, se não me engano, 4 ou 5 stents. Caramba! 6 infartos. Meu entendeu? Jesus, amado. Fez tranquilão. Mas não é indicado para todo mundo. Ele é atleta, jiu-jitsu todo dia pega kitesurf, o cara é esportista. Aí, vou mandar um recado pro Gazola. Bota aqui, a câmera em mim. Aí, Gazola, vamos fazer um Jucomitê. Falou? Eu e você. Vamos ver se você é bom mesmo. Nós dois, tá desafiado, hein? Vamos fazer um Jucomitê junto. Ele é bom. Então, ele é um exemplo disso. Vai pegar. Exemplo, o paciente que é rígido, às vezes novo, esportista, a gente faz um exame de sangue, faz uma anamnese detalhada, né? Faz um exame de sangue, geralmente pede-se hemograma completo, para ver se tem algum tipo de anemia, algum tipo de infecção, pede o coagulograma, o tempo de coagulação, e é bom pedir sorologia, HIV, hepatite, né? Essas coisas. Eu vou ter que fazer isso tudo para fazer um transplante. É o certo, né? Vamos trabalhar certinho com segurança. Tá. É o certo. Bom, eu quero aproveitar, o doutor Joel, e agradecer aqui a presidente aqui do Teatro Municipal, né? A presidente Clara Paulino, e também a responsável pelo Salão Assírio aqui, a Helene Nascimento. Obrigado a vocês duas e também ao pessoal aqui que está aqui, o staff que está tomando conta da gente aqui, que é o Gil, que é o Jackson, todas as pessoas aqui do Teatro Municipal, muito obrigado por permitir que a gente grave o nosso programa aqui. Mas, doutor, a gente estava falando sobre pré-operatório, não foi isso? Pré-operatório. Aí, pois é. Agora, e os resultados são naturais? Porque eu fiquei pensando, me falaram que, eu vi uma gravação que aí você parece que tira um pouco dos cabelos da pessoa para depois fazer o implante, não é isso? Na região calva. Então, quanto ao resultado, a gente tem que agradecer muito os médicos, muito a engenharia como um todo, né? Aos físicos, porque a gente sempre soube, há muitos anos, que conseguiria chegar nesse resultado, o que faltava era equipamento. Entendi. Então, o equipamento que veio refinando ao longo do tempo. No passado, cortava-se, a gente chamava de put, até hoje, alguns médicos ainda usam. Tira uma faixa da região doadora, coloca numa mesa, né? E você fica cortando ali com bisturi os bulbos, a gente chama de enxertos. Então não era muito refinado. Depois veio o famoso punch, que é uma lâmina circular de aço cirúrgico, bem afinada, só que era de 3 milímetros, 4, 5 milímetros. Então ficava um tufo na cabeça. Hoje a gente tem lâmina, eu tenho na minha clínica, né? Lâmina de 0,7 milímetros, que aí só cabe praticamente aquele bulbo, entendeu? Sei, então sei. Quando você retira o bulbo isolado, por isso que a técnica é FUE, né? Retirada unitária de folículo, né? Extração unitária de folículo, quando você tira essa técnica, você na incisão, você já dá angulação, direção e profundidade. Então fica muito natural, cara. É muito natural hoje em dia. Então são as técnicas da cirurgia, basicamente. Que foram ao longo do tempo se modernizando. Não tem um médico dono da técnica, não tem uma pessoa que inventou. Ela veio se desenvolvendo com vários médicos no mundo inteiro ao longo do tempo. Bom, aí fiz o transplante. Vou lá na tua clínica, vou lá na clínica de Istambul. Chego lá, doutor, cheguei, tô cheio de bola, já fiz meu exame, tá tudo certinho, minha pressão tá show de bola. Aí deitei lá para você começar a fazer. Aí você fez brilhantemente, demorou mais ou menos 2, 3, 4, 5 horas. Aí eu vou para casa. Eu quero saber o seguinte, os cuidados depois da cirurgia, como é que é? É importante falar do tempo cirúrgico, tá? Uma calvície, a gente, na nossa clínica, na Istambul Brasil, a gente costuma fazer sempre mega sessão, que a gente chama. Entendi. Nosso paciente é aquele perfil, né? Um vai indicando o outro, calvície muito grande, e a gente sempre tira aí 4, 5, 6 mil folículos. Então é uma cirurgia de quase 8 horas. Entendi. Só que ela é desmembrada em etapas. Primeira etapa de extração, o paciente vai do banheiro se for preciso, com proteção, com tudo, né? Para não ter nenhum tipo de infecção. Depois ele vai ter a fase das incisões, ele se alimenta, inclusive. Por último, a implantação. Entendi. Vai para casa. Eu sempre falo assim... Tem um filmezinho, uma musiquinha para ouvir? Pode ouvir? Lógico. Tem gente que até dorme. Não, fica com o controle remoto botando o que ele quiser lá. Tem gente que até dorme, né? Se quiser, sim. Lá, se quiser dormir, dorme. Se não quiser, a gente fica batendo... A gente chama de resenha, né? Passa a tarde com a gente. É agradável. Batendo um papo e executando um transplante. Vai para casa, os 2 primeiros dias, ou já amanhã,
não pode molhar nem tocar no folículo. Entendi. Essa é a grande preocupação, não tocar no folículo. Aí depois, com 5 dias, o rosto enche um pouquinho, por conta que a gente coloca um líquido na região que a gente vai trabalhar, e esse líquido, pela gravidade, ele desce, não tem dor, não tem nada. 5 dias, no 7º dia o folículo já está preso, fixado na cicatrização, e aí no 8º o paciente está de alta praticamente. Mais ou menos quantos folículos são implantados numa cirurgia? Depende do tamanho da calvície, da necessidade e da capacidade da área doadora. A minha é pequenininha, então... A minha Não, deve então, ser 10 a tua calvície ela comporta até 10 mil folículos se quiser, mas não tem. A gente vai ficar ali com 3.500, 4, mais ou menos. Olha só, medicina não é matemática, a gente não pode nem prometer resultado, tá? Não se promete resultado. É verdade. Mas na nossa experiência... Mas você sabe mais que ou menos. eu tenho visto na rede, eu tenho visto esses depoimentos, porque a gente vê os depoimentos, né, na verdade. Sim. A gente vê os depoimentos de artistas, de pessoas que foram lá, fizeram, se deram bem. E outro detalhe, me parece, a gente tem como dividir, se o cara chega lá e fala assim, eu precisava, não sei se tem. Tem. Tem como você dividir. Então é bom colocar assim, a medicina, cara, ela não pode ser mercantilista. Hoje muito se vê isso. Não é, pois é. Mas hoje em dia, com a lei de livre comércio, essas coisas todas, a empresa ela pode parcelar, ela não pode se associar Entendi. a nenhuma empresa de cartão de crédito, de seguradora, essas coisas. Mas se tiver capacidade financeira e puder suportar o parcelamento, é legal, é legítimo e muito se faz hoje em dia. Consegue sim ter acesso com relação ao pagamento. Agora, uma cirurgia só basicamente resolve? Depende de cada caso. Depende de cada caso. Às vezes não resolve, ou às vezes o paciente fica tão feliz, que é tão tranquilo, fica tão bonito que ele quer fazer mais. Aí ele quer ostentar, fazer mais de uma. Agora, como é que é? Eu tiro geralmente, por exemplo, você já falou, você deu um briefing, Região lateral. Tira da região lateral e implanta, né? Uhum. Aí você dá uma anestesia para ficar uma Sim. coisa mais... Não, anestesia para não doer, né? Para não doer. Para não doer. Mas aí, nas incisões que a gente posiciona o fio. Porque o fio tem angulação, tem direção e tem profundidade, né? Para não ficar todo para dentro e muito para fora. Agora, eu queria fazer num flamenguista, se eu tivesse... Fala isso, Flamengo. O deputado Bandeira de Mello vai vir aí e ele é calvo. Vou sugerir que ele faça um implante lá. Eu como bom flamenguista, né? Agora, você falou que existe implante de sobrancelha. Isso é novo ou já vem... Não é novo. Sim, na medicina, será 10, 15 anos é novo, né? Mas, de qualquer maneira, hoje em dia tem implante de sobrancelha, de barba, de bigode, de cílio. Sobrancelha implante de cílio. Agora, doutor, então, aonde fica exatamente a Clínica Istambul? Sim. Onde faz, na verdade, a Clínica VIP, onde faz essas maravilhas. Você sai de lá assim e fica maravilhoso. Olha só, é bom, cada caso é um caso, né? O que eu faço é o seguinte, é alinhar a realidade com a expectativa. Por isso que o meu paciente fica muito feliz. Eu me honro de dizer, eu tenho milhares de cirurgia, nenhum reclame aqui, nenhuma ação na justiça. Entendeu? Porque o meu papo com o paciente é papo reto. Carioca é bom por isso, né? É papo reto. Entendeu? Nossa clínica fica na Bernardo Bueno, em frente ao Shopping Metropolitano. Por que ali? Porque a gente fica num complexo onde tem 2 shoppings. Onde tem o shopping que a gente fica, que é comercial, e o shopping em frente. E tem 2 hotéis. A gente faz divisa com um hotel. Então a nossa estrutura é de pegar o paciente fora do Rio, ou fora do Brasil, inclusive. Espera muito pessoal do Canadá e Estados Unidos. Pega no aeroporto, faz o translado, coloca no nosso hotel do lado, que é o novo hotel ou Ibis, pode falar? Sim, claro. Sem problema? Sem problema. Do lado da clínica, e o paciente sai de uma porta e entra na outra. Muito Bom, tranquilo. Eu acho, então, você que quer fazer um transplante capilar e não quer ir para Istambul, né? Você vem para cá, para a Clínica Istambul, chega lá, fala com o doutor vai dar atenção, como você está vendo, é uma pessoa que dá atenção especial, e ele vai te dizer se você pode, e sempre dentro da realidade, da verdade. Com certeza. Não, sim. Isso é importante, porque se você... esse é um recado até para todo profissional, né? Dentista, pedreiro, por quem que seja. Se você cria uma expectativa equivocada no teu cliente, no teu paciente, e ele se frustra, acaba ali o teu relacionamento. É isso aí. E o relacionamento, o famoso boca a boca, não tem preço. Nosso paciente, a gente tem estatística disso. Nosso paciente, 85% é indicado. Falou, certo. É indicado. Então, está ali tranquilo. Então, a indicação vai ser daqui agora para vocês aí, para você que está afim. Agora, vamos botar aqui as redes sociais do Dr. Joel Lacerda, da Clínica Istambul, Brasil e Transplante. É isso. Doutor, muito obrigado Eu que agradeço. pela sua presença. Agradeço. O senhor é botafoguense ou flamenguista? Flamenguista, pô. Oh, meu Deus do Flamenguista. céu, assim não dá. Cadê o Bandeira de Mello? Eu sabia, estava chegando aí. O único defeito que você tem é ser flamenguista, né? Eu não acho.
Obrigado, hein? Abraço, valeu. Programa Publi Rio Online, um oferecimento Rio Esporte Barbearia, a sua barbearia no Shopping Downtown Barra e Visconde de Pirajá 602 Ipanema.